Os cambojanos acreditam muito em fantasmas e no sobrenatural, tanto que tomam medidas para manter os espíritos que estão presos na terra afastados. Para eles, os fantasmas estão à espreita em cada esquina, se camuflando em cada canto escuro. E se a gente for conhecer um pouco que seja sobre o passado dessa bonita nação do sudeste da Ásia, a gente vai entender o motivo de tanto medo e de tanta precaução. Então, hoje a gente vai conhecer os fantasmas atormentados do Camboja. Mas antes que você esqueça, deixa aí o like, por favor. Isso ajuda muito a gente. Ring around the rosy. Boa noite, eu sou a Doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. Sejam muito bem-vindos para conhecer os fantasmas atormentados do Camboja. O Camboja fica ao sul da península da Indochina, fazendo fronteira com o Laos, a Tailândia e o Vietnã. São cerca de um pouco mais de 15 milhões de habitantes e 95% dessa população é de budistas. Por todo lugar que se olha, além de paisagens maravilhosas e uma arquitetura divina, também se pode ver os sinais do quanto os cambojanos são ligados ao mundo espiritual. Em todos os imóveis, sejam eles comerciais, industriais, até mesmo na casa das pessoas, tem as chamadas casas espirituais. Elas ficam na entrada das construções e sempre estão cheias de oferendas, de comidas e bebidas, para impedir que os incontáveis espíritos que estão perambulando entrem. Para vocês terem uma ideia, o sobrenatural é levado tão a sério por eles que um dos principais feriados do país é o Pchum Ben. Eu não sei pronunciar isso não. Então se rir, já sabe, né? Olha a praga. Essa época do ano, os fantasmas das últimas 7 gerações e que não conseguiram seguir para um lugar de descanso, voltam à Terra por 7 dias. E eles estão com muita fome. E fome de tudo. Eles sabem que não podem comer, como faziam enquanto vivos, né? Mas mesmo assim procuram por comida. Eu acredito que se alimentem da energia dessa comida. Mas muitos deles carregam também a fome da vingança. Dizem que esses espíritos famintos têm uma boca pequenininha. E esse é mais um motivo para que sejam muito raivosos. E dá até pra entender, porque eu também fico louca da vida quando eu tô com fome. Vocês também ficam? Bom, só que além desses, dos famintos, há também os espíritos que tiveram uma morte violenta ou viveram de forma que chamam de pecaminosa. Segundo a crença, permanecem aqui numa espécie de castigo, até que tomem consciência de tudo e aceitem uma mudança. Assim eles podem ser resgatados e passar para uma próxima etapa. É na verdade um umbral. Mas tem mais. Há milhares e milhares de almas atormentadas, raivosas e vingativas, oriundas do Khmer Vermelho. O Khmer Vermelho foi o regime genocida dos seguidores do Partido Comunista que governou o Camboja de 1975 a 1979. E além das incontáveis almas que perambulam, há também os lugares assombrados por tantas outras. A gente vai conhecer hoje 4 desses lugares. Então, pro mais levinho deles, se é que pode se falar assim, é só mesmo para dar um respiro antes do que vem por aí. Que vão por mim. Os outros têm histórias muito pesadas e tenebrosas. É assim mesmo que os moradores chamam essa casa na Estrada Nacional 5. Dizem até que essa história virou um filme, mas com certeza o medo que os habitantes da casa passaram deve ter sido bem pior. O que se conta é que um casal jovenzinho se mudou para lá pouco tempo depois da construção ter sido concluída. Ou seja, até onde se sabia não tinha nada do passado preso ali para tirar a paz dos moradores. Mas o sossego deles durou pouco. Em uma noite, o marido e a esposa teriam sonhado com a mesma coisa. No sonho, um fantasma chegou até eles. Disse que queria comprar a casa por $3.000 em ouro. E o casal aceitou. Então eles acordaram ao mesmo tempo e descobriram muito espantados que tiveram o mesmo sonho. E deram ao fantasma a mesma resposta. Tudo bem. Amanheceu. O marido estava se preparando para sair para o trabalho enquanto ela cuidava da casa. Mas quando ele abriu a porta da frente, quase teve um treco. O ouro estava lá. Como? Não dá para explicar. Mas é claro que eles colocaram uma pequena fortuna rapidinho para dentro.
Na mesma noite, tiveram de novo o mesmo sonho. Só que dessa vez o fantasma pedia para que eles saíssem da casa, que ele já tinha comprado. E durante as noites seguintes eles tinham o mesmo sonho. Mas mesmo assim, eles não saíram. E a partir daí a coisa despencou mesmo, ladeira abaixo. Eles não conseguiam mais dormir por causa dos barulhos e das perturbações. Viam seus objetos serem quebrados e arremessados para fora, além de verem coisas assustadoras se materializando ao lado da cama. Mas nem com todo esse tormento e com os dois morrendo de medo, eles cumpriram sua parte no trato. Continuaram na casa, até que algo inexplicável aconteceu. Em uma manhã, os dois acordaram juntos em um campo aberto, um lugar afastado e assustador, e com todos os seus pertences jogados ali. Como isso aconteceu? Como eles chegaram lá? Não sei. Imagino que se não for uma lenda local. E olha que a maioria esmagadora dos moradores da cidade dizem que não é. Olha, a força desse espírito ou entidade é descomunal. E eles acreditam tanto nessa força e tem tanto medo dela que nunca mais ninguém vivo se mudou para aquela casa. Alguns curiosos e também corajosos que entraram lá contaram assustadíssimos que mesmo estando tanto tempo vazia, a casa é extremamente limpa, não tem nem poeira. Fantasma prendado, né? Caprichoso. E aí, né, para uma boa convivência entre os vizinhos, os moradores sempre que passam em frente fazem orações ou deixam oferendas na porta. O filme Haunted House, de 2005, foi gravado na própria casa. E a equipe de filmagem passou por tantos perrengues e por tanto medo que pediram a ajuda e a presença constante de um monge budista para manter o dono da casa calmo, até que as gravações terminassem. No alto da montanha Bokor, a montanha do elefante, estão ruínas lindíssimas, cheias de histórias, de tragédias e de assombrações. A estação Bunker Hill era um lugar de luxo para os coloniais franceses. Depois que eles saíram de lá, acabou virando uma espécie de refúgio para os mais ricos do Camboja. Tinha o resort com cassino, além de uma pequena vila com lojas, residências reais, igreja, um lugar bonito demais, onde aqueles que pudessem pagar aproveitavam a beleza e a tranquilidade. Foi inaugurado em 1925 e o hotel ficava no centro da vila luxuosa. E tudo aquilo foi construído em apenas 9 meses e recebia hóspedes de toda a Europa, entre artistas, políticos e a realeza, e era famoso pelos seus bailes grandiosos. Mas quando o Camboja se tornou independente da França em 1953, os franceses pegaram suas coisinhas e fugiram dali, deixando a cidade abandonada. E aí foi a vez dos cambodjanos com o dinheiro conhecerem aquele luxo todo. Em 1972, o exército comunista do Khmer Vermelho já estava à espreita, prontinhos para uma invasão. E mais uma vez, os ricos abandonaram a pequena cidade de luxo. E de fato, a invasão aconteceu em 1975. O regime do Khmer Vermelho, sob o comando de Pol Pot, foi se fortalecendo, tomou conta do Camboja, acabou com o país, matando cerca de 2 milhões de pessoas de fome e exaustão. Isso fora as torturas. Os comunistas tomaram a colina, as casas, a igreja e o hotel, e se tornou o quartel-general por causa da localização. Era alto, perfeito para observação, ficava próximo à fronteira com o Vietnã e era isolado. E até o início da década de 90, tudo aquilo foi território deles, mesmo depois do regime ter sido derrubado. E quando os homens do Khmer Vermelho foram chutados lá pelos vietnamitas, a colina ficou completamente abandonada. Só que, a gente sabe, continuava habitada por cerca de mais de 1000 espíritos. Quando os franceses chegaram ao Camboja, queriam um lugar sofisticado e afastado, para que continuassem a ter uma vida de luxo, como tinham na França. E aí foram em massa para a colina Bokor, onde construíram sua cidade refúgio. Mas eles queriam tudo muito rápido, tanto que em pouco mais de 9 meses toda uma vila, uma igreja e um resort foram construídos. Mas muitos operários foram contratados para essa obra de flash e eles trabalhavam dia e noite sem parar. E como era de se imaginar, não recebiam muito bem por isso. Por causa da pressa, das más condições de trabalho, das brigas aqui e ali e doenças que acometiam alguns operários, cerca de 1000 deles morreram durante a construção.
E eles não saíram de lá. Como hoje as ruínas continuam abandonadas e é mesmo um lugar muito bonito. Apesar de tanta dificuldade para chegar, muita gente vai até lá. Principalmente mochileiros que passam a noite na cidade fantasma. E aí eles ouvem sons estranhos, coisas batendo, caindo, vozes conversando, sussurrando, até brigando. E tudo isso vem de dentro das construções, principalmente de dentro do hotel. Alguns contaram ouvir uma música sombria e gritos abafados de socorro. Contam que na época de ouro do resort, os hóspedes ficavam apavorados quando se encontravam de madrugada pelos corredores com homens de roupas esfarrapadas que apareciam e sumiam. E essas mesmas aparições são relatadas pelos turistas nas ruínas ainda hoje. Eles também contam ver sombras e vultos perambulando por toda a colina. E os operários não são os únicos espíritos que não conseguem deixar aquele lugar. Um homem que perdeu tudo o que tinha no cassino, desesperado, se atirou de um penhasco. Ele é visto pulando várias e várias vezes, repetindo seus últimos momentos de vida. E também, em desespero total, ele tenta entrar nas ruínas da igreja. Eu acho que não é nenhum exagero falar que o reinado de horror do Khmer Vermelho, liderado pelo então primeiro-ministro do Camboja, Pol Pot, foi o maior responsável por tantos espíritos perdidos e agoniados que circulam por todo lado. Durante os anos de 1975 a 1979, um quarto da população do Camboja, entre homens, mulheres e crianças, morreram por fome, doenças e execuções, e vários campos de extermínio estavam espalhados por todo o país. São 20 mil valas comuns e uma estimativa de cerca de 1.380.000 corpos nelas. O principal desses campos de extermínio era o... Eu não sei pronunciar. Bom, hoje é um memorial em homenagem a todos aqueles que foram mortos ali. E os que eram levados para lá depois de dias de interrogatórios e tortura eram amontoados em caminhões para uma viagem de 17 quilômetros direto para a morte. Lá eles eram vendados e, como os soldados não queriam desperdiçar munição, eles batiam com uma pá na cabeça dos prisioneiros e eles caíam direto nas valas. E com outros era ainda pior, porque eles eram obrigados a cavar a própria cova. 17 mil homens, mulheres e crianças foram executados ali. No ponto onde estavam essas valas, hoje tem um pomar, mas em 1980, os restos mortais de 9 mil pessoas foram exumados e seus crânios estão em exposição no memorial. Mais das 129 valas comuns que tinham lá, 43 não foram exumadas. E aí a coisa fica bem mais macabra do que já é. As chuvas, de tempos em tempos, trazem para fora ossos, dentes, roupas ensanguentadas. Tudo isso é recolhido e colocado para exposição. Muita gente não concorda que partes de corpos sejam expostas, mas tem muito respeito com a coisa toda. Todos os anos, no dia 9 de maio, o povo cambodiano, as autoridades, monges budistas e parentes daqueles que morreram pelo Khmer Vermelho se reúnem em uma grande homenagem. Eles tentam acalmar aquelas almas, mas parece que não está funcionando. Foi muito sofrimento, foi muita dor, humilhação, e isso sem contar que os corpos ainda estão lá. Eles só exumaram os crânios. Os visitantes contam que assim que chegam já ficam bastante emocionados. Conforme vão vendo cada pedaço do lugar, essa emoção vai dando lugar a um sentimento de tristeza profunda. Já foi relatado a aparição dos espíritos de muitos desses prisioneiros perambulando pelo pomar, próximos aos crânios, e alguns até seguem os vivos. Um visitante contou ter caído no choro de repente, depois de passar pelo pomar. Outro sentiu sua roupa ser puxada e em seguida uma voz sussurrou no seu ouvido: "Me tire daqui." Ele não quis mais voltar. Dizem também que o que prende os espíritos ali são seus restos mortais, mas a maioria dos cambodianos, apesar de ficar um pouco chateado com isso, acredita que é uma maneira de mostrar aos mais novos tudo o que aconteceu e assim garantir que isso nunca mais vai se repetir. Então vamos conhecer agora aquele que talvez possa ser o mais pesado dos lugares dessa lista. E olha que tá difícil saber qual tem uma história pior. Mas antes, deixa aí seu like generoso, vai? Comenta bastante e deixa a sua batata.
O prédio onde hoje funciona o museu está na Colina das Árvores Venenosas, é esse mesmo nome do lugar. E no passado foi uma escola. Só que quando o regime do Khmer Vermelho tomou conta do país e instauraram aquele reino de tortura, terror e morte, muitos prédios grandes foram transformados em prisões e câmaras de tortura, e a escola não escapou. E transformou-se na temida prisão de segurança 21, ou S21. A partir de 1976, os pátios, onde os alunos conversavam, brincavam e passaram por tantas experiências de vida, foram transformados em depósitos de gente e campos de execução. As salas de aula viraram celas e os porões câmaras de tortura. Estima-se que mais de 18 mil pessoas morreram ali, mas a realidade é que foi muito mais. E só 6 de todos os prisioneiros que já foram para lá saíram com vida. E os motivos pelos quais as pessoas eram levadas para lá são tão absurdos que eu tive que procurar em mais de um lugar para ver se era verdade. Pior que era. A maioria deles nem sabia por que estava sendo preso, mas alguns estavam lá porque falavam vários idiomas, sabiam fazer contas, eram inteligentes, ou só porque usavam óculos. Qualquer sinal de que a pessoa pudesse ser intelectual já fazia dele um prisioneiro. Na cabeça daqueles doentes, aquilo era um forte potencial de que eles poderiam falar mal do regime comunista. Também razões religiosas e até a etnia eram motivos para a prisão. E não só os prisioneiros, mas também suas famílias eram levadas para lá. Quando os presos chegavam a S21, eram fotografados, obrigados a tirar as roupas e a entregar tudo que tinham. E depois eram acorrentados no chão das celas menores ou uns aos outros nas celas maiores. E eles eram proibidos de conversar entre eles, não podiam nem mudar de posição sem pedir permissão aos guardas. E se desobedecessem, levavam punições terríveis. Tão terríveis quanto eram os interrogatórios. Daqueles em que a pessoa confessa até o que não fez, mesmo sabendo que não ia adiantar nada. Eles tinham que confessar que eram traidores do partido e da revolução. Ou então teriam que dar os nomes de quem fosse o traidor. Para falar, eles tinham suas cabeças afundadas na água, tomavam choque e eram estrangulados até perderem a consciência, para serem acordados com baldes de água gelada e começar tudo de novo. E esses eram só alguns dos métodos. E aí, depois que os prisioneiros contavam tudo que aqueles monstros queriam ouvir, e exatamente da maneira que queriam ouvir, iam direto para a execução. No começo eles eram mortos no pátio da prisão, mas depois passaram a ser levados para os campos de extermínio, fora da cidade. E como eu disse antes, eram forçados até a cavar as próprias covas. Essa atrocidade durou muitos anos, mas em 1979, o exército vietnamita, tipo a cavalaria, invadiu o Camboja, deu uma coça merecida, uma corrida no Khmer Vermelho e libertou os prisioneiros. Mas todos esses anos de horror deixaram muitas marcas, claro. Os cambodianos estão até hoje tentando reconstruir o país. Mas é claro, tudo isso criou uma energia horrível. Essa energia se mostra nos dias de hoje e a prisão ficou assombrada. Nunca mais voltou a ser uma escola. Mas hoje um museu, também um memorial para homenagear as tantas vítimas do genocídio cambodiano. De 1979 a 2002, ficou exposto ali um enorme mapa do Camboja, mas ele era feito todo com os crânios de 300 vítimas do regime do Khmer Vermelho. Depois disso, eles receberam um enterro digno. Só que não é só o que está exposto no museu e o memorial que relembram essa época tão horrenda. Uma grande parte do prédio foi deixado do mesmo jeito que estava quando foi encontrado em 1979, depois dos prisioneiros serem tirados de lá. As correntes, instrumentos de tortura e paredes salpicadas de sangue. Tudo do mesmo jeito, como se estivesse parado no tempo. Está cheio de atividade sobrenatural. Os vizinhos contam que ouvem muitos barulhos vindos lá de dentro. São sons de correntes e de gritos assustadores. Mas os funcionários, esses estão sempre presenciando essa atividade. Todos eles, desde os diretores, guias de visitas e até as faxineiras e guardas noturnos, todos trabalham sempre com medo, porque ouvem, sentem e veem coisas o tempo todo. Em 2016, um dos guardas noturnos deixou por alguns minutos seu posto para ir no banheiro, fazer um xizinho, né? E no corredor, viu uma figura negra se materializando e vindo direto a ele. O homem, claro, saiu correndo, catando cavaco de volta ao posto. E desde então, nunca mais, por mais apertado que esteja, nunca mais passou por aquele corredor de madrugada. E parece que essas figuras escuras estão por todos os lados. Outro segurança fazia a ronda e ouviu que em um dos banheiros que estava mais à frente, os chuveiros foram sendo ligados, todos ao mesmo tempo. Ele foi ver o que é. Quando se aproximou, viu uma figura
figura escura e muito alta entrando no banheiro. Ele já sabia que o lugar era assombrado, então nem foi doido de ir atrás, porque viu claramente que a coisa tinha atravessado a porta. Como estão expostas muitas coisas da época, inclusive muitas fotos, eu já falei, os objetos usados nas torturas, tudo isso desencadeia atividade sobrenatural, além da presença dos espíritos. E dizem que não é uma visita para os fracos, nem de coração e nem espiritualmente, porque causa males físicos e também mentais, espirituais. Tem visitantes que se sentem fracos, alguns caem no choro do nada e outros escutam vozes sussurrando, muito próximo a eles. Outras vozes mais altas pedem por socorro e outras choram. Também já escutaram como se ainda tivessem pessoas sendo torturadas nas celas. Aí vão lá ver o que é, não encontram ninguém, mas mesmo assim, uma sensação de presença terrível mostra que a cela não está totalmente vazia. O que mais comove os visitantes e quem trabalha no museu é o choro de crianças. Muitas delas foram presas lá, torturadas e executadas, e alguns eram até ex-alunos. E o grau de doença e perversidade era tanto que tudo isso acontecia no parquinho, onde tempos atrás elas brincavam. Os brinquedos foram transformados em objetos de tortura e em forcas, e lá também se ouve choro, gemidos e gritos. Conforme eles percorrem os corredores e entram nas salas, sentem como se milhares de olhos os observassem, e alguns até tentam amenizar, passar um paninho, talvez até enganar a si mesmo, colocando na cabeça que isso é só por causa das muitas fotos dos prisioneiros expostos. As mesmas fotos, aliás, tiradas pelo Khmer Vermelho quando eles chegavam lá. Mas eu tenho certeza que eles sabem muito bem que todas aquelas almas que sofreram tanto ainda estão presas lá. E então, 2 vezes por ano, a equipe do museu se une a monges de todo o país para uma grande cerimônia, percorrendo cada parte da antiga prisão, para uma homenagem a todos os que morreram ali, para dar um conforto às suas almas. Dá para entender perfeitamente por que esses espíritos são tão revoltados. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você ainda não é um paciente desse sanatório, se inscreva, se interne, cutuca o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixa o like para ajudar a gente. E se você quiser me ajudar ainda mais para comprar ração, remédio dos bichinhos, tá aí o nosso Pix. Você também pode ser um padrinho ou madrinha pelo Apoia-se a partir de R$1 por mês. Todos esses links estão na descrição de todos os vídeos, lá no finalzinho, junto ao link do nosso Instagram. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite.